Veja agora Tassos Licurgo, pastor, professor universitário, escritor e conservador, debatendo com pessoas de esquerda em temas polêmicos e de ideias totalmente opostas. Questões como aborto, cristianismo, comunismo e muito mais. Esse é um corte imperdível de debate de ideias. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com os amigos. Aqui é o canal Cortes para todos os gostos. Vamos ao vídeo. Link sempre na descrição. Provocar aborto é assassinato. Ouvi? José Henrique, 43 anos, sou advogado. Para começar, o assassinato que você falou, assassinato só é o extermínio da vida. Você acha que a vida vem da concepção, mas isso é um entendimento seu, não é um entendimento que é utilizado pela ciência. Então, aborto não é assassinato. Qual é o entendimento pela ciência? O entendimento pela ciência, depois de 12 semanas, de 15 semanas, ainda não existe vida. Existe vida desde a concepção. O que tem no direito também é a ideia de que só há vida quando há atividade cerebral. O pessoal levanta isso também. Mas a vida desde a concepção. É impressionante o que acontece ali. O próprio feto já se defende de várias coisas. Há uma potencialidade de um ser humano completo ali. Embora no iniciozinho não haja atividade cerebral, mas há potencialidade de atividade cerebral. Não se mata, por exemplo, uma pessoa, ou melhor dizendo, não se desligam os aparelhos de uma pessoa no hospital sem atividade cerebral se ela não tiver a potencialidade de vir a ter atividade cerebral. Então a vida de fato se inicia ali. E outra coisa, tem potencialidade. Aquele embrião se transformar no ser humano completo. Então interromper aquele processo é de fato matar um ser humano. Não, mas a vida não se inicia ali na concepção, a vida se inicia depois. Qual é o fato que acontece depois que muda? Não, nada muda. O que é que acontece depois? Qual é o elemento na... Não, tem a evolução das células. Mas me diga qual é o fato que o senhor está trazendo nessa evolução que o senhor considera antes não vivo e depois vivo, já que o senhor está usando o argumento científico. Qual é o fato? É a evolução das células, a criação do célula neurônio. Evolui desde o primeiro momento. A célula começa a evoluir desde o primeiro momento. Qual é o fato que o senhor está dizendo que antes não tem vida e depois tem vida? Poderia deixar bastante claro isso aí? Então, a evolução das células, a atividade cerebral, a criação dos órgãos. Isso tudo que o senhor está dizendo acontece em momentos contínuos. Olhe, Aristóteles fazia uma distinção entre ato e potência. Um embrião é um ser humano pleno em potência. É uma questão de tempo. Em potência, mas não na realidade. Sim, vai se transformar na realidade. É satisfação, viu? Você, entre os dois que estão, você, primeira vez que colocam esse tempo, assim, pode vir qualquer vez, você quer vir, irmão? Meu nome é Thiago, eu tenho 24 anos, sou jornalista. O primeiro ponto que eu queria levantar é sobre essa questão de quando a mulher ela é violentada, você diz que o provocar o aborto é assassinato e que nesse caso a mulher ela tem que viver com esse fardo por 9 meses dentro do corpo dela e depois doar, como você mesmo disse, né? Só que assim, eu morei por 15 anos na frente de um orfanato. As crianças sofriam abuso, as crianças sofriam maus tratos. E quando a gente fala disso, a gente mostra que é muito raso você falar doa. Gera 9 meses. Fica aí, 9 meses. Você fala que o flashback que a pessoa tem ao abortar é gigantesco. Só que ao ponto maior tudo bem, a mulher ela sentir esse flashback, tudo bem, ela sentiu o flashback de quando ela teve esses problemas, é tranquilo. Aí quando ela pensa em abortar, é assassinato. É tranquilo? Como assim? Não tô dizendo que é tranquilo, não. É muito gravoso. Não. Eu tô falando que você fala sobre as pessoas que abortam, que após o aborto a pessoa vai ter esses flashbacks ela vai ter essa questão da depressão. É uma lista enorme de situações. Exatamente. Mas eu posso só dizer,
A única coisa que eu discordo do senhor é o seguinte: orfanato é um espaço que tem que melhorar bastante. Isso aí eu concordo, tem que melhorar bastante. O que eu discordo é que a solução é matar as crianças. Porque se a solução for matar as crianças, a gente vai solucionar tudo assim, dessa forma. Superpopulação carcerária, mata metade dos presos. É assim, superpopulação em uma cidade, vamos matar aqui 25%. O assassinato não pode ser uma proposta de solução para um problema que é real, que existe. Mas tem uma outra questão. O senhor não acha que tudo bem, o senhor acha certo a gente está matar as falando de crianças? provocar o aborto é um assassinato. Ninguém está falando de superpopulação, ninguém está falando de superpopulação carcerária. O que a gente está... Eu sei, eu estou dando um exemplo. Não, sim, sim. Tá dizendo assim, em vez de botar no orfanato, mate. Isso eu sou contra. Não. Em nenhum momento eu falei isso. Eu falei pra você explicando que na parte que você diz pra gente assim, que a pessoa que ela causa o aborto ou ela provoca o aborto, ela, nesses momentos, o que acontece é ela ter os flashbacks após o aborto de ela ter depressão, ela se sentir... É uma lista enorme, infelizmente. Beleza. Infelizmente, certo. Só que a mulher, quando ela é violentada ou qualquer outro ponto, tudo bem ela sentir esses flashbacks. Tudo bem, ela não. gera... Exato, é isso que eu tô te perguntando, entendeu? O que eu tô dizendo é que o aborto não soluciona a perversidade inimaginável, terrível, inenarrável que aconteceu com a mulher. O que eu estou dizendo é isso. Abortar não curará a mulher. Pelo contrário, colocará sobre ela um novo trauma. É isso que eu estou lhe dizendo. O aborto ele não apaga o trauma que aconteceu no abuso do caso que o senhor está trazendo. Então, o aborto é ruim tanto para a mulher quanto, claro, para a criança que é assassinada. Mas a mulher carregar por 9 meses isso e gerar um filho que ela não pode, às vezes, igual o nosso amigo falou, até nessa questão de... ela não pode criar? Ela não consegue criar. Ela tudo dá bem. adoção. Então, mas é justamente isso que eu tô falando. Isso. Ela vai lembrar disso depois. Ela vai falar, foi alguém que foi gerado por mim. Trauma, mas não é nunca, nem de perto, um trauma equiparável ao aborto. As mulheres que abortam sofrem muito. Mas aí é um problema, esse é um problema que você não está vendo, porque quando você fala que é um trauma que não é tão equiparado ao ponto, significa então que o trauma na sua visão, não na visão da mulher, você coloca isso como se fosse o que você pensa. Mas é aquela questão, deixa eu só falar um ponto. Do tempo, e mesmo que o senhor tivesse razão sobre todos os traumas que o senhor está dizendo aí, a gente nem discutisse esse tema, mesmo que fosse o que fosse, não justificaria matar um ser humano por isso. Não se pode, a pessoa tem dignidade por ser. O ser humano tem dignidade, deve ser protegido, ainda mais um ser altamente vulnerável, como é uma criança. Mas a mulher, ela tá vulnerável também. Ela foi vulnerável quando ela foi... Então não mate nenhum nem outro. Então, só que se a mulher quando você fala, não pode matar mas quando você fala que ela sofre muito mais quando ela aborta, já começa o seu erro aí, entendeu? Não dá para ser cristão e comunista. Quer vir? Ele tá com vontade demais de vir. Meu nome é Daniel, tenho 40 anos, eu sou universal. Pode ir de novo? Então tá bom. Meu nome é Daniel, tenho 40 anos, eu sou comediante. Falei que eu sou comediante, eu nem sou comediante mais, eu sou músico agora. Peraí, vamos. Oi, Daniel. Deixa eu só... Tudo bom, Daniel? Deixa eu só explicar para você o que eu estou dizendo com isso. Quando Marx e Engels criam a teoria dele, o que eles pretendem é dar uma visão sobre como o mundo funciona. Para eles, o mundo passaria de feudalismo, haveria tensões internas, haveria uma revolução chamada Revolução Burguesa, teríamos o capitalismo, haveria tensões internas, haveria uma nova revolução chamada Revolução Operária e aí teríamos comunismo. Do ponto de vista intelectual, essa visão é bastante interessante. O problema é que ela mostrou-se falsa. Não acontecia assim na realidade, as sociedades não funcionaram assim. Aliás, se você me permitir, um dos primeiros contra-exemplos, se não o primeiro contra-exemplo, foi a própria Revolução Russa. Em 1917, você tem uma passagem do feudalismo para o comunismo com o capitalismo irrelevante. Então, a partir daí, os pensadores pós-marxistas passaram a dar uma abordagem muito mais ideológica do que propriamente econômica, já que o discurso que nós estamos trazendo aqui é meramente econômico.
Se dizia que a infraestrutura econômica geraria superinfraestrutura ideológica. Como isso não se findou, não se provou verdadeiro, os pensadores pós-marxistas e o próprio Lenin teve atuações muito mais políticas do que previa a teoria. Até que nós tivemos um pensador, e eu já vou para ele para adiantar, que estava preso sob o regime de Mussolini, chamado Gramsci, Antônio Gramsci, que escreve Os Cadernos do Cárcere, que diz que a ação deve ser estritamente na ideologia. Portanto, o opositor do comunismo deixou de ser no âmbito econômico, que seria o capitalismo, e passou a ser no âmbito ideológico, que é o cristianismo. O cristianismo é exatamente o corpo ideológico que combate as ações coletivistas decorrentes do comunismo. O comunismo, como era de índole econômica, dividia as pessoas em categorias econômicas, patrão, empregado, trabalhador, burguesia, enfim. E essa mesma metodologia passa a ser utilizada agora no âmbito ideológico, só que em vez de ser o discurso econômico, é ideológico. Por isso que hoje o comunismo divide entre negros e brancos, homossexuais e heterossexuais, índios e não índios, nordestinos e sudestinos, e assim sucessivamente. É uma divisão de categorias ideológicas para exercer o poder sobre como elas falam, pensam e agem. E aqui me permita só mais uma pequena coisa que eu passo a palavra para o senhor. Essa estrutura de domínio pela fala também provém da escola de Frankfurt, com alguns pensadores, e outros fora da escola de Frankfurt, como Ludwig Wittgenstein, que no livro 7 da proposição 7 do livro Tratados Lógico-Filosóficos diz aquela proposição famosa, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, sobre o que você não pode falar, deve se calar, dizendo que o controle da linguagem exerce o controle do pensamento e, portanto, o controle da ação. A resistência a isso, penso eu, é o cristianismo, e não faz mais sentido dizer que uma pessoa pode ser comunista e cristã porque há exatamente uma oposição entre essas duas visões de mundo. Qual que seria o oposto do comunista? O cristão, ele deveria ser o quê, então? O cristão, ele é o oposto ele tem que ser não comunista. Não, o que é o não comunista? Qual que é o contrário? É o cristão, porque o comunismo hoje é no âmbito ideológico, não no âmbito econômico. Vou dar um exemplo para o senhor que não há oposição de comunismo e capitalismo, que é isso que talvez o senhor queira falar. Não é o que eu quero falar. O parceiro comercial do Brasil é a China. É que você é o professor. Eu não vou lembrar de absolutamente nada que você falou no começo, porque é muita história e eu não terminei nem o ensino médio. Mas eu entendi que o senhor usou eu lhe peço perdão, os termos históricos, limitação. Né? Não, tranquilo. A gente está aqui para debater sobre a temática. A temática não dá para ser cristão e comunista. O que dá para ser? Qual que é o oposto do comunista? Nesse caso, da sua frase que o senhor mesmo elaborou. É o cristão. O cristão e cristão, é isso? Não dá para ser cristão e comunista, dá para ser cristão e cristão? Não dá para ser cristão e comunista porque o oposto do comunismo é o cristianismo. Na história, é isso? É isso que eu expliquei, que o senhor parece que não prestou atenção. Não, prestei sim. Eu não vi que parte da história que o contrário de comunista é cristão. Qual livro? Já que houve o deslocamento do âmbito econômico do marxismo para o âmbito ideológico. Nesse deslocamento do âmbito econômico para o âmbito ideológico, o opositor do comunismo deixou a ser o cristianismo. Não é por acaso que os esforços do comunismo hoje, muito conhecido por alguns como marxismo ideológico, os esforços do comunismo hoje são exatamente no sentido de descristianização do Ocidente. É por isso que há várias ações do marxismo ideológico para descristianizar o Ocidente. Como são opostos comunismo e cristianismo, é por isso que um não pode ser o outro. Só há 3 opções de alguém dizer que é cristão e comunista, a meu sentir. Eu lhe peço licença para falar dessa forma. As 3 opções são: ou a pessoa não sabe o que é comunismo, ou a pessoa não sabe o que é cristianismo, ou a pessoa não sabe o que é nenhum dos dois. E aí a pessoa que sabe o que é comunismo precisaria saber pelo menos qual que é o oposto desse comunismo para colocá-lo no lugar. O cristianismo. O cristianismo, que economicamente falando, Jesus era quem? O que falou para o jovem rico: vende tudo e dá para os pobres. O que falou que tinha que dividir o pão, que tinha que dividir o peixe, que falou que era mais fácil um rico que era mais fácil um camelo passar por um buraco lá de uma agulha do que um pobre entrar no reino do céu. Então, economicamente falando, Jesus era o quê? Comunista ou Jesus era cristão?
Comunista Porque não Jesus era. não era cristão. Comunista não era, porque se ele está pedindo alguém para vender algo, a pessoa tem que ter propriedade privada. Do contrário, não teria nem o que vender. Jesus, Você está dizendo essa história? Se o senhor está dizendo que Jesus era para alguém vender algo e você está dizendo que ele era comunista por conta disso, é isso que o senhor quer dizer? não é o que eu quero dizer. Eu estou falando se o contrário de comunista é só cristão e a base do cristianismo é o próprio Cristo, economicamente, qual que é a ideologia de Jesus Cristo, economicamente falando? Os países hoje que são comunistas têm por base econômica o capitalismo. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Obrigado, professor. Meu nome é Rodrigo Brasil, eu tenho 42 anos e sou gerente comercial. Eu estava ouvindo o parceiro que me antecedeu e talvez faltou um pouco de conhecimento bíblico para ele citar Atos 4, né? E se aquilo que Paulo fazia, por exemplo, em que os cristãos levavam os seus bens para que fosse distribuído a cada um segundo a sua necessidade, e isso está na Bíblia, não é ser comunista, eu não sei o que é. Excelente colocação, eu lhe mostro a diferença. Por favor. A caridade é uma instituição cristã, mas a caridade pressupõe o elemento da voluntariedade. O comunismo sequestra o nome caridade e mata o elemento da caridade, que é essencial para a capacidade moral envolvida neste ato, que é o da voluntariedade. Você não ter propriedade, o Estado pegar sua propriedade e distribuir, seja para quem for, não é o que o cristianismo diz. O cristianismo diz que você deve sim ser caridoso, mas o elemento moral essencial para a caridade é o elemento da voluntariedade, que é exterminado em qualquer proposta comunista, que, por sinal, é extremamente destruidora da liberdade humana, inclusive da possibilidade da pessoa exercer a caridade. Eu discordo, respeito. Em que ponto o senhor discorda? Em que ponto? Porque quando Paulo chegou Você acha que houve obrigação para alguém fazer isso? Houve, porque na verdade, assim, se eu pegar outros versículos, por exemplo, que remetem a esse tipo, não fala sobre exatamente caridade em si. Foi uma imposição que Paulo fez naquele período. Teologicamente, sim. Teologicamente, não há imposição. Não há nenhum. É impossível você impor a alguém ser cristão. As obras. É possível. O cristianismo propõe a rendição genuína interna. O cristianismo não pode ser imposto. Falaciosamente bonito nos dias atuais. Se a gente pegar a história da igreja, não é assim que funcionou. Aí o cristianismo cresceu no século I. Diocleciano, no ano 303 d.C., determinou que todos os textos cristãos fossem destruídos e os cristãos fossem mortos. Foi ali que mais se expandiu o cristianismo. Agora, isso não tem muito a ver com o que nós estamos dizendo. O que eu estou dizendo é que a visão de mundo comunista abandonou o elemento econômico e passou a atacar no elemento ideológico, e por isso eu acabei, quando eu me sentei aqui, eu acabei de mostrar para o senhor, que é um teólogo incrível, um pastor, acredito que incrível assim como teólogo, que está na Bíblia um ato comunista praticado por Paulo. O senhor ainda... Não, por que nós discordamos? Por que eu discordei que era? Porque naquele ato, o elemento da voluntariedade é que é essencial. Sim, há uma orientação na moralidade cristã. A questão comunista, o senhor acredita que seja uma questão imposta? Se não há propriedade privada, se você não tem disposição sobre seus bens, é totalmente diferente do que aconteceu na igreja primitiva. As instituições mais caridosas do mundo até hoje são cristãs, mas é pelo exercício da voluntariedade. Se nós tirarmos a voluntariedade da caridade, isso não é cristianismo. Porque o elemento da moralidade está intrinsecamente, visceralmente ligado à voluntariedade. É o fato de você escolher fazer algo por alguém sem esperar nada em troca. Se você pegar hoje todas as grandes associações que se fazem, são de formas extremamente voluntárias. Ninguém está lá imposto. Os regimes comunistas, eles sequestram. Na verdade, não houve na história ainda, e o senhor deve saber disso, um regime que seja 100% comunista. Isso nunca aconteceu. Se você pegar, por exemplo, na época de Estado, você vai citar governos que foram ditatoriais.
E aí tem inúmeros exemplos que foram e seguiram realmente o regimento comunista, e isso nunca aconteceu, historicamente. O senhor estava falando do comunismo, né? O senhor estava falando que Atos era comunista, né? Eu disse que era assim, eu disse que aquilo é um ato comunista. Se aquilo não for um ato comunista de você trazer os bens para a liderança e a liderança redistribuir isso para cada um segundo a necessidade, se isso não é ter um ato comunista e capitalista, que não é. Não é, porque, mais uma vez, está aí morto o elemento da voluntariedade. Segundo, capitalismo não é oposto de comunismo, é isso que eu estou lhe dizendo. A China é o parceiro comercial número 1 do Brasil. Você viaja para a China, uma viagem que eu fiz, só um momento, uma viagem que eu fiz para Tailândia, fez conexão em Dubai, e na volta havia muitos brasileiros que haviam ido para a China e voltavam na mesma conexão que eu estava. Eles iam fazer o que na China? Sabe o quê? Negócios. É que o senhor está desassociando o capitalismo do comunismo. A China é o país mais capitalista que tem. Como o senhor falou anteriormente, por exemplo, o que seria o antagonismo do comunista? O senhor falou que é o cristão. Cristão. Não faz o menor sentido, mas eu respeito. Aí foi perguntado ao senhor, o que seria então o cristão? Poderia ser o quê, economicamente, politicamente dizendo? O cristão? O cristão, ele exerce um capitalismo de direita, seria isso? Um modelo de liberdade. O senhor, como conservador, defendendo a visão conservadora aqui, o senhor defenderia esse... O capitalismo, esse é o ponto, o capitalismo, eu não defendo o comunismo de maneira nenhuma. Eu acho até, assim, não gostaria nem de dizer aqui, mas acho que o comunismo tem uma origem que não é das melhores. Então eu não defendo o comunismo de maneira nenhuma. Eu sou assim anticomunista, certo? Mas o que eu estou lhe dizendo defende que exploração, então, porque o capitalismo ele vem da exploração da mão de obra. Não, senhor, não defendo não. Eu defendo a liberdade, defendo a possibilidade das pessoas crescerem, defendo a possibilidade das pessoas terem um progresso em suas vidas, tanto intelectual quanto material, como espiritual. Eu defendo a pregação da palavra da libertação, que é o cristianismo. Eu defendo... Teoricamente ou na prática também? O cristianismo? Só a sua defesa, ela acontece de forma teórica somente? Na minha vida pessoal? Ou exatamente na sua vida pessoal? É praticante também? Se o senhor considerar fundar, por exemplo, uma escola bíblica nos lugares mais perigosos do mundo, na Guatemala... O senhor doutrina pessoas na Guatemala, então, eu não doutrino ninguém. Não. Eu prego a liberdade. Eu prego a liberdade. Com doutrinação religiosa. O pessoal faz também doutrinação. Todo mundo doutrina, todo mundo expõe suas ideias. A gente não deve ser proibido de fazer isso. O que a gente deve ser proibido é de impor. A gente fala com convicção o que é a verdade e as pessoas se entenderem que devem seguir aquilo. Não, que é a verdade individual de cada um. Não, tem um tema aqui que a verdade é só uma. Então, já é outra coisa, porque assim, a gente não vai discutir matemática. Quando você fala 1 mais 1 é 2, aí a verdade é absoluta. Passou disso, não. Vai ter um tema sobre isso. A verdade só é uma. Não há muitas verdades, não. A gente vai debater sobre isso. Agora, mais uma vez, só para ficar claro, o oposto do comunismo é o cristianismo. Não é possível uma pessoa ser cristã e ser comunista. É uma resposta muito vaga, pastor. Eu expliquei na primeira parte a estrutura intelectual. Talvez o senhor ache. O senhor disse que não entendeu porque tem o segundo grau. Eu tenho certeza. Não. Foi outra pessoa que sou graduado, inclusive sou teólogo também. Foi outra pessoa que apesar de bastante tempo, eu já não sou praticante, porque após crescer no cristianismo, me tornei ateu. Exatamente porque busquei conhecimento histórico. O comunismo é ateísta. Histórico e com muito orgulho. Muito orgulho. Eu sou comunista e sou ateu. Sou comunista e sou ateu. Isso é muito importante, porque o comunismo é, na sua base filosófica, ateísta. Isso é a coerência. Mas eu conheço a sua porque eu já vim dela, sou oriundo dela. O comunismo é ateísta, portanto, mais uma vez, não pode ser cristão. Não faz o menor sentido, mas eu respeito.